Vamos lá, investidor, eu vou falar com vocês hoje sobre a operação BTC. E não é sobre o Bitcoin, é sobre a operação de venda descoberta no mercado de ações. É muito comum esse tipo de operação nos investidores, nos traders que gostam de operacionalizar estratégias de swing trade. Confere o nosso conteúdo após a vinheta. Vamos lá, investidor, meu nome é Luiz Holt, esse aqui é o canal do Investidor Independente. Se você ainda não conhece nosso site, coloca aí no Google investidorindependente.com.br, você vai encontrar nosso site e todo o nosso conteúdo que está disponível gratuitamente para você, planilhas, e-books, muita coisa legal, cursos gratuitos para você aprender um pouco mais ali sobre derivativos e sobre o mercado de capitais. Vou falar com vocês hoje sobre a operação de venda descoberta, conhecida popularmente entre os investidores como BTC. BTC é a forma abreviada de você realizar uma venda descoberta na posição no mercado de ações. Não se trata de Bitcoin, de criptomoedas. Eu quero deixar isso bem claro para vocês nesse vídeo. Mas antes de começar aqui a falar do tema principal, eu tenho que explicar para vocês de maneira rápida como que é possível ganhar dinheiro no mercado de capitais. Tá? No mercado de capitais você obviamente consegue comprar barato, né? Ou comprar em um preço razoável, mas definitivamente vender ele mais caro para realizar lucro. Mas existe também uma outra forma, um outro formato onde você consegue vender o que você não tem e recomprar ele mais barato. De certa forma, gente, em um exemplo hipotético, até um pouco exagerado, seria como se você pegasse algo emprestado, um objeto de um amigo, enfim, que você soubesse que tinha um defeito e que iria ser descoberto somente no futuro ou num futuro muito próximo. Esse amigo não estava nem ligando, também sabia desse problema que poderia ocorrer futuramente, mas para ele não faz diferença. Você pede esse item, esse objeto emprestado para ele, vende a preço de mercado porque ele possui liquidez. Depois que essa notícia, essa informação se torna pública e perante o mercado o valor daquele produto, daquele objeto, se torna um pouquinho inferior em comparação com meses atrás, você compra ele de volta. Vou explicar mais uma vez. Você pega emprestado esse item, vende ele a mercado por N motivos, futuramente, depois de alguns dias ou alguns meses, o preço desse objeto cai, você compra ele de volta no mercado e devolve para o seu amigo. Tá? De forma super resumida e até um pouco ridicularizado, isso que acontece na prática. No mercado de ações você consegue fazer isso. No mercado futuro você também consegue operar descoberto no day trade e na posição. Porém, não se trata de um BTC. O operacional dessa estratégia no mercado futuro, seja ele mini dólar, dólar cheio, mini índice, índice cheio ou commodities, o operacional é bem diferente. No mercado de derivativos também você consegue vender o que você não tem. Você consegue comprar, ganhar com a alta e vender tanto no day trade ou na posição, no swing trade, descoberto e lucrar com a queda nos preços desse ativo que você vendeu. Porém, para ambos os exemplos, o operacional é diferente do BTC. Ocorre apenas a chamada de margem. Para a venda descoberta no mercado futuro ou para a venda de opções descoberta no mercado de ações, no mercado à vista, ocorre apenas a chamada de margem. A diferença está no mercado de ações. No day trade é parecido com esses dois que eu falei, mercado futuro e derivativos. Por quê? Ocorre apenas a chamada de margem. Se você tem margem o suficiente na corretora para executar esse tipo de operação, para operacionalizar esse tipo de estratégia, a corretora libera e você consegue executar várias vendas descobertas no day trade. O detalhe dessa operação está na posição, nas estratégias de swing trade, nas estratégias de position trade, que são aquelas estratégias que você segura por mais tempo. Não é apenas um day trade, não é apenas um dia, é 2, 3, 4, 5, 30, 60, 360 dias de operação rodando. E tem investidores ou traders, fundos, assets, que trabalham nesse formato. Nos Estados Unidos existem assets, fundos que trabalham somente vendidos, você acredita? Não existe operação comprada para se valorizar e ganhar dinheiro. Eles só operam empresas que possivelmente venham a ter problemas financeiros no futuro, operam vendidos para quê?
para ter esse lucro aí no meio tempo. Às vezes nem é com esse objetivo, né, de ter problema, a empresa vai ter um problema, não, simplesmente aproveitar uma volatilidade, uma oscilação de curtíssimo prazo. Existem fundos especializados somente nesse tipo de estratégia. No Brasil também existem alguns. Então, no mercado de ações, esse seria o objetivo, esse seria o modo correto de você executar esse tipo de operação no swing trade ou na posição por meio do BTC. O BTC ele é basicamente um contrato que você faz com a corretora. A corretora ela possui um outro tipo de contrato com o doador. O doador nesse exemplo desse vídeo seria aquele seu amigo que eu falei, que poderia te emprestar aquele item. No caso, nesse exemplo, se eu fosse o doador, eu teria as ações de Petrobras, de Vale, de Itaú na minha carteira para segurar por um período de 5, 10, 15 anos. Para minha aposentadoria. Para mim não faz diferença o sobe e desce dessas empresas que eu falei no curtíssimo prazo. O que importa para mim é daqui 15 anos. Eu quero receber os dividendos e quero aproveitar a valorização de longo prazo dessas empresas, dessas ações que eu falei. Para esse investidor, esse trader, o que importa para ele é justamente o contrário. Ele quer justamente especular esses movimentos de curtíssimo prazo, que acontecem no prazo de 30 dias, 60, 360 dias, como eu mencionei aqui no nosso exemplo. Ele quer especular. Então, não necessariamente o doador que está emprestando ele está tomando prejuízo. Não. A visão dele normalmente é de longo prazo. Ele não está nem ligando para esse sobe e desce que está acontecendo aí nos pregões todos os dias. Então, esse doador ele fecha esse contrato com a corretora paga para ele um valor anual ou se compromete a pagar um valor anual para esse doador se as ações dele forem alugadas. Ele vai receber, além dos dividendos, além da valorização que pode acontecer no longo prazo, ele ainda recebe o valor do aluguel, que em alguns momentos pode ser interessante ou não, e eu vou explicar para vocês o motivo de ser interessante ou não. Fechou essa parte do doador para você entender da onde que vem esse empréstimo, esse ativo que vai ser emprestado? Chegou lá o meu amigo especulador, ele está ali por meio de uma análise gráfica, uma análise fundamentalista, identificou um rompimento, um movimento de queda de curtíssimo prazo, ele quer pegar essas ações emprestadas, ele aceita pagar um valor X do BTC, um valor X para esse aluguel, vai pegar emprestado, vai vender a mercado para quê? Para comprar mais barato, num prazo aí de 300 dias, num prazo aí de 100 dias. Exemplo hipotético, tá, gente? E depois que a operação finalizar, ele vai comprar de volta, vai pegar, entrar em contato com a corretora, finalizar esse contrato de BTC e essas ações retornam para quem? Para o doador, que sou eu nesse exemplo. E daí eu deixo de receber esse aluguel. Se as ações forem alugadas novamente, aí eu vou receber novamente esse novo investidor, esse novo trader que está alugando essas ações, vai pagar o aluguel para a corretora e eu vou receber como doador uma parte. A corretora recebe a parte dele também, não vai trabalhar de graça. Eu como doador recebo a minha parte. E o cara, o investidor que está alugando, que está executando, abrindo esse contrato de BTC, ele é que vai pagar. Ele que vai ter o custo operacional desse BTC. Uma informação importante quanto aos valores do aluguel. Como é que eu sei qual que está melhor ou melhor? Qual que vai ser mais caro ou qual que vai ter o aluguel mais barato? Porque daí eu posso pegar, comprar aquelas ações para receber o aluguel mais caro. Não é uma estratégia boa? Depende. Depende muito da oferta e da demanda. Ações que possuem muitos doadores, como eu nesse exemplo, doando as ações para receber dividendos, muito provavelmente segue a regra de mercado. Muita oferta, valor mais baixo para pouca demanda. O contrário também é verdade. Se o meu amigo está buscando ali, quer alocar as ações para vender descoberto, especular a queda em determinado ativo, e junto com ele tem mais 1 milhão de investidores, CPF ou CNPJ, querendo alugar as mesmas ações, e eu como doador ter mais alguns milhares apenas de doadores, como tem menos oferta e mais demanda, com certeza o aluguel dessas ações, o contrato desse BTC será mais caro para esse investidor que está querendo especular. Fica melhor para mim, que eu vou poder alugar
essas ações por um valor mais caro no ano e fica mais ruim para esse investidor que quer pegar de mim emprestado essas ações para vender descoberto. Via de regra, gente, a operação de venda descoberta de ações possui um risco muito maior do que a simples compra de ações. Apesar da chamada de margem da corretora ser de praticamente 120% em cima da sua posição vendida, por exemplo, se você vende 10 mil reais em ações no BTC, você obrigatoriamente precisa ter 12 mil reais na sua conta no mínimo. Mesmo assim, essa operação ainda é mais arriscada. Por quê? O risco das ações de você comprar lá 30 reais é o risco de ela cair de 30 para 0. A empresa quebrou, prejuízo total na sua operação comprada. Porém, para o investidor, para o trader que faz a venda descoberta por meio do BTC, o risco dele é infinito. Por quê? As ações podem sair de 30 reais para 60. Já é 100% de prejuízo, já quebrou sua conta. Mas pode sair de 60 para 90, 120, 150, entendeu? E gerar um prejuízo muito maior. É lógico, a corretora não deixa isso acontecer. Quando a posição chega em uma chamada de margem de mais de 200%, até menos, tá? Até menos que isso, a corretora já vai zerar a sua posição, tá? Se você estava se você estava vendido com um preço a 30 reais, as ações chegaram a, por exemplo, 50, ou que seja 55 ou 60, que já é o dobro de 30 ou muito próximo disso, a corretora vai lá e zera você, tá? Isso é uma situação muito ruim, mas ela tem o direito de fazer isso. Quando você aceita um contrato de BTC, né, como tomador, você é o tomador do aluguel, você está alugando, você já assina esse termo que ela tem essa liberdade, porque ela não vai tomar essa exposição para você de forma aleatória, porque pode subir de 30 para 60, 70, 90 e a corretora não quer correr esse risco, tá? Então ela possui essa liberdade. Então tome cuidado quanto a essa questão, tá? Não é possível hoje alavancar na venda descoberta de ações, mas fica esperto, porque eu já vi aqui ações caírem 80%. No longo prazo, ou que seja no médio prazo, num prazo de 300 dias, ela cai bastante, chegar ali a acumular uma queda de 90%. Mas as maiores movimentações são de alta. Quando as empresas ou as ações de determinada empresa são compradas em grande quantidade por outras instituições também muito grandes, esse preço tende a explodir, subir muito. E para esse investidor que estava vendendo descoberto, isso é um risco absurdo, astronômico, como eu já vi acontecer várias vezes, as ações de determinada empresa subirem 100% de um dia para o outro, simplesmente porque a empresa foi adquirida, em sua maioria, né, a participação dessa empresa foi adquirida por outra maior, então a oferta faz com que os preços subam e quem está vendido descoberto no BTC toma um prejuízo. Toma cuidado, existem formas de você se proteger disso daí também, e eu vou contar para vocês em outro vídeo, legal? Gente, eu espero que esse vídeo tenha ficado bem didático. Eu tentei ser um pouco operacional para você entender os detalhes desse tipo de operação. Ela é muito interessante, funciona quando o mercado está com taxas de juros muito altas, como agora. Por quê? Porque o mercado de renda variável começa a sofrer com essas taxas de juros e funciona muito bem quando o mercado em si está com uma expectativa negativa, né, ou seja, de recessão, como também é o caso. E é por isso que eu resolvi compartilhar com vocês esse conhecimento nesse momento. Um grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo.